O Instituto Fazendo História nasceu com o objetivo, com a missão de trabalhar para o desenvolvimento de crianças e adolescentes no serviço de acolhimento, crianças e adolescentes com experiência de acolhimento. Ao longo desses anos, a gente foi percebendo que por melhor que fosse o serviço de acolhimento, e alguns realmente são muito bons, outros nem tanto, isso não se compara com o crescimento e o desenvolvimento dentro da comunidade e da família. Apesar do acolhimento familiar ser previsto na nossa legislação como prioritário ao acolhimento institucional, a proporção em números ainda é muito diferente. Atualmente, apenas 5% das crianças e dos adolescentes que estão em uma medida de acolhimento moram com famílias acolhedoras. Todo o resto ainda está nas instituições. Então, o desejo do Instituto de fazer um serviço de família acolhedora, ele nasceu muito como incidência política. A gente via que na prática era melhor, acompanhando a experiência dentro dos abrigos. A gente falou, bom, como que a gente pode influenciar na política pública? Para começar, acho que a gente precisa da prática. E foi aí que nasceu, então, o nosso serviço de acolhimento familiar. O Instituto Fazendo História resolve se debruçar, e aprofundar uma metodologia para poder implantar um serviço de acolhimento, fazer todo o processo de seleção, capacitação, acompanhamento das famílias acolhedoras e das famílias de origem. O grande objetivo para isso era poder ter experiência prática para posteriormente conseguir irradiar essa metodologia, passar essa metodologia para outros serviços, inspirar outros serviços do país para que a gente possa mudar esse número que a gente tem hoje. Em 2020, o Instituto Fazendo História, o Serviço de Acolhimento do Instituto Fazendo História faz um conveniamento com a própria prefeitura e a partir de então a gente começa todo um trabalho, já tem todo um trabalho de disseminação da nossa metodologia para outros territórios, para outros lugares do Brasil, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, tanto em relação à estruturação de um serviço, quanto à supervisão de equipes técnicas que já desenvolvem, que já têm o Famílias Acolhedoras. A gente faz esse trabalho tanto com a rede socioassistencial, sistema de justiça, por meio de cursos, capacitações, supervisões das equipes técnicas. Isso é um trabalho muito importante, para que a gente possa realmente levar para outros lugares do Brasil o que é o Famílias Acolhedoras e como ele pode acontecer na prática. E um prêmio como esse do CNJ é muito importante para a gente porque ele é a chancela de que sim, é possível fazer um serviço de acolhimento de qualidade e que é possível disseminar esse serviço. Se a gente conseguiu, muitos outros atores vão conseguir fazer isso pelo Brasil. Nós somos uma família acolhedora tem quase 6 anos, nós somos a primeira turma e nós víamos conversando há algum tempo sobre fazer alguma coisa com viés comunitário, que não fosse diretamente olhando só para nossa família, nós mesmos, assim por diante. E a gente foi na primeira apresentação. Foi assim uma identificação praticamente instantânea com a proposta, do trabalho de acolhimento familiar. Eu acho que me fisgou a ideia de que você dá apoio para alguém no momento de vulnerabilidade, de fragilidade, e saber que essa família que é a família de origem dessa criança, também ia ser de alguma forma amparada pela equipe técnica do Instituto, pela assistência social da nossa cidade, pelas redes da assistência social. Isso me despertou um interesse muito grande. A relação com o Instituto começou foi quando meu filho foi parar dentro de um abrigo. A relação do abrigo estava muito ruim, eu já era maior de idade, estava fazendo os bicos, tudo, para poder tirar ele de lá. E aí, uma moça do CRAS, que me conhece há muito tempo, viu como estava a convivência, estava muito ruim de lidar com o abrigo, e aí pediu a transferência dele para o Instituto Fazendo História. O apoio do Instituto é totalmente, assim, bem diferente, bastante legal, e deu maior força, sabe? Apoio em procurar trabalho, apoio em relação com o Pedro, apoio, assim, dentro de casa, assim. Não tenho palavras, mas me apoiaram muito, assim, me deram força, Vitória, você vai conseguir, vai que vai dar certo. Onde eu não conseguia mais ver, onde ter saída, era onde estava o tempo todo ali do meu lado. Enquanto as famílias acolhedoras cuidam das crianças acolhidas, a equipe do Instituto vai em busca da família de origem para entender qual é a sua história, o que aconteceu na vida desses pais e descobrir, junto com eles, se é possível o retorno da criança ou não. Todas as famílias são acompanhadas, independente do processo. Então, mesmo nos casos onde a gente logo identifica que não vai ser possível o retorno daquela criança para a família, a gente faz um trabalho com essa família, da mesma forma.
entendendo que, se a gente não cuidar dessas famílias, a história vai ficar se repetindo e outras crianças vão nascer e vão precisar do acolhimento. Então, o nosso trabalho é cuidar dessas famílias para que esses ciclos não se repitam. Não são todas as pessoas que se inscrevem para participar do serviço que têm o perfil, porque de fato não é tarefa para qualquer um. Não é tão simples assim você receber uma criança na sua casa e depois se despedir dela. As famílias precisam ter uma disponibilidade interna muito grande para isso. Por isso, o processo de formação e seleção das famílias acolhedoras é muito importante. Eu costumo falar que é a cereja do bolo. O nosso papel começa quando a criança chega, começa acolhendo a criança, explicando para ela, olha, você fica tranquila, a gente vai cuidar de você o tempo que for preciso, até que a sua história possa transcorrer da melhor forma possível. Tem muita gente competente, amorosa, cuidadosa, olhando para a sua história. E então a gente dá muito colo, muito carinho, a gente faz essa vinculação com a criança para ela se sentir segura. E aí, conforme o tempo vai passando e a história dessa criança vai sendo trabalhada pela equipe técnica e a gente está lá dando o colinho e fazendo tudo que a gente pode, na hora que essa criança segue, a gente tem um trabalho muito, muito importante que eu acho que é fundamental nesse serviço, que é o trabalho de transição. Então, a equipe técnica ela avalia o tempo necessário para que essa criança possa seguir em segurança. E então, assim, a gente também, junto com a equipe técnica, a gente pensa nas melhores estratégias para que essa família se sinta segura também e para que essa criança se sinta segura. Aí, na hora que a criança segue, o nosso trabalho acabou. A diferença que eu acho entre o abrigo e a família acolhedora, porque é uma coisa bem diferente. No abrigo você não tem aquela atenção redobrada que uma criança precisa, e já no instituto fazendo história é completamente diferente, né? Ela recebe mais amor, ela recebe mais compreensão, tem toda a atenção com aquela criança. Então, tipo assim, muda tudo, sabe? Uma coisa bem melhor. No ano passado, o Instituto Fazendo História, junto com outros atores da sociedade civil e do governo, se juntaram para fazer a coalizão pelo acolhimento familiar e a gente tem uma ambição grande. A gente quer aumentar de 5% para 20% em 3 anos o número de crianças acolhidas em acolhimento familiar. É um trabalho que vai precisar de muita articulação e a gente trabalha em alguns eixos. A gente acha que é importante comunicar sobre esse serviço e essa modalidade de política pública para a sociedade civil, para a comunidade. As pessoas precisam saber que esse tipo de serviço existe para que elas possam ser famílias acolhedoras voluntárias. A gente precisa trabalhar com capacitação, os serviços de acolhimento e toda a rede de assistência social. Tem que ter conhecimento técnico de como funciona um sistema de acolhimento familiar na prática e a gente também tem que fazer um trabalho junto ao judiciário. A gente conta com o apoio de todo o sistema de justiça, dos operadores de justiça, para que abracem com a gente essa causa tão importante para o desenvolvimento das crianças e adolescentes afastados de suas famílias. É muito bonito esse trabalho, é muito bonito você ver uma família ajudando uma outra família. É muito bonito esse olhar individual que cada família acolhedora tem com a criança que chega no serviço. E tem uma coisa que eu acredito muito, assim, que é: se violência gera violência, acolhimento gera acolhimento. E eu acredito que o acolhimento familiar é uma forma de mudar o mundo, assim, sabe? Que a gente vai criando pessoas muito mais generosas, famílias que conseguem olhar para realidades diferentes, entendem a sua função social no mundo. Eu acho que essa é uma forma de mudar as coisas.